jogadores no aquecimento, né, Giovanni Afonso? Exatamente, Marcão. Jogadores no aquecimento, começando com uma parte mais física, né? Vocês veem bem pertinho aqui da nossa imagem o Guilherme fazendo um trabalho mais físico. Também temos aqui alguns garotos, JP Sherman, Luca Meirelles, também o Souza. E, Marcão, trazer alguns detalhes importantes, tá? Ontem, o Luan Pérez e o Ian não vieram a campo. Ambos estavam com virose e foram preservados da atividade de ontem, mas já estão recuperados. Tanto o Ian como o Luan Pérez já fazem os trabalhos. Mas, por outro lado, o Jair continua na parte de academia, Marcão. O Santos diz que o jogador está fazendo um fortalecimento muscular, que está ali preparando um pouco melhor a musculatura, mais ou menos o que foi no início da temporada passada, né? Vocês vão se lembrar que o Jair ficou muito tempo de academia, mas chama a atenção de que de todos os jogadores ali que estão inscritos, entre aspas, para esse início de pré-temporada, o Jair é mais uma vez o único que não veio a campo, segue fazendo um trabalho só de academia. Perfeito, tá aí o Jair. O Jair tá negociado, né? A verdade é essa, o Jair já está negociado com o Botafogo do Rio de Janeiro. Fato é que ainda precisam ser ajustados detalhes da negociação, porque o Santos está trazendo o Tiquinho Soares, está trazendo o Lucas Halter e talvez traga mais um jogador que não será o meio-campista, Giovanni Afonso, que me foge agora da memória. O Danilo Barbosa. O Danilo Barbosa. Não será o Danilo Barbosa. Então, faltam detalhes para que a negociação envolvendo o Santos e Botafogo seja concretizada. Mas o Jair, fato é, que não está treinando justamente por conta disso, né? Justamente por conta disso, da negociação envolvendo Jair e Botafogo, o Santos vai receber 10 milhões de euros. E eu falava sobre alguns nomes que surgiram no dia de ontem, até para o Giovanni trazer detalhes também. José Ivaldo está contratado, se junta a Luizão. Portanto, são 2 jogadores contratados pelo Santos Futebol Clube. Um outro jogador que nas últimas horas fechou com o Santos Futebol Clube é o lateral direito ex-Atlético Paranaense. Atenção, Léo Godoy, jogador que pertence ao Atlético Paranaense, está chegando por empréstimo ao Santos Futebol Clube, jogador de 29 anos, Léo Godoy, argentino, está pintando na Vila Belmiro. Giovanni, essa é uma grande novidade na noite de ontem, informação inicial trazida pelo César Luiz Merlot. Giovanni. Exatamente, Marcão. Entre tantos e tantos nomes que surgiram no dia de ontem, né? Um domingo agitadíssimo na cobertura do Peixe. Um deles foi o lateral direito Léo Godoy, que de acordo com o César Luiz Merlot, já está de malas prontas para amanhã desembarcar aqui no CT Repelé para fazer a assinatura de contrato. O Santos que está em busca de um lateral direito, Marcão, porque vai ter 2 grandes desfalques para o início da temporada, né? O JP Sherman convocado para o Sul-Americano, deve ficar fora até o finzinho de fevereiro. O Aderlan, que também está machucado, deve voltar entre março e abril, então o Santos teria grandes desfalques na lateral direita, né? Neste momento, apenas o Rainer compondo o elenco principal, já que o Rodrigo Ferreira deve ser negociado. Então o Santos foi atrás de um lateral direito e fechou a contratação de Léo Godoy, né? O Atlético Paranaense, que foi rebaixado, está tentando se desfazer de alguns nomes, né, ali que ganham muito. Vi que o Canóbio foi para o Fluminense e o Santos também está conseguindo se aproveitar dessa situação. Léo Godoy chega por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra fixada, Marcão. Então é isso. Além de Tassiano, além de Thiago Maia, que é outro nome que a gente vai comentar, a possibilidade dos 2 jogadores do Botafogo, Zé Ivaldo, Léo Godoy é outro nome que está pintando aqui na Vila Belmiro. Perfeito. E um outro nome que já está acertado com o Santos Futebol Clube, né, que deve se reapresentar no Internacional no dia de hoje, mas se reapresenta para comunicar que não fica, né? Já existe um acerto entre Santos e Thiago Maia. Também um nome que foi falado pela primeira vez no Varanda, né, Giovanni Afonso? O Varanda trouxe de forma exclusiva 2 nomes que estão pintando no Santos. Zé Ivaldo, trouxemos a semana passada, ninguém falava em Zé Ivaldo, o Varanda trouxe a informação, e também Thiago Maia. Importante, hein, Giovanni Afonso? Trabalho do Varanda Futebol Debate. É claro que em alguns momentos a gente pode não acertar, como aconteceu com o Quinteiros, né? Que na verdade a informação do Quinteiros era uma informação verdadeira, né? O Quinteiros estava acertado com o Santos Futebol Clube, depois veio à tona aí os últimos detalhes da negociação, foram 10 reuniões com o Quinteiros e o treinador argentino acabou dando para trás, tinha até documento assinado e tudo. Então, não foi uma informação errada, mas que acabou não se confirmando. Mas importante destacar isso, hein, Giovanni? Tanto Thiago Maia como Zé Ivaldo, o Varanda trouxe em primeira mão os 2 nomes que estão pintando no Peixe.
Exatamente, Marcão. Nomes trazidos em primeira mão no Varanda, né? A primeira vez que foram ouvidos os nomes do Zé Ivaldo e do Thiago Maia foi pela gente, né, Marcão? Então, ali a gente trouxe o Thiago Maia algumas semanas atrás, dia 20 de dezembro, se eu não estiver enganada, Marcão. Acho que foi o dia 20 de dezembro, quando trouxemos a informação do Thiago Maia. Tava na lista do Quinteiros, o Thiago Maia. Exatamente, então há bastante tempo o Santos busca essa contratação e parece ter chegado a um desfecho positivo. O único problema agora, Marcão, é o Internacional, porque o passe do Thiago Maia é dividido em 50% do Inter, 25% do Flamengo e 25% do Lille da França. O Santos já se acertou com o Lille, já se acertou com o Flamengo e está tentando se acertar com o Internacional, o Santos que herdaria a dívida de cerca de 4 milhões de euros do Inter com o Flamengo para contratar o jogador. A questão toda é que nas últimas horas o presidente do Inter ali, até querendo jogar um pouco para a torcida, está tentando uma compensação financeira a mais para ter o Thiago Maia, mas isso não deve ser um dificultativo. O Thiago Maia deve desembarcar aqui também na Vila Belmiro. O jogador que se representa hoje no Internacional, um Internacional que volta hoje das férias, né? Mas deve se apresentar, como você disse, apenas para comunicar. E ele deve ser mais um jogador a vestir a camisa do Santos e, neste caso, voltar a vestir a camisa do Santos, né? Ele que é menino da Vila, saiu daqui em 2017 e acaba voltando 8 anos depois. E o ponto que o Santos vai ganhando corpo. É claro que é preciso ter toda a cautela possível até que o Santos anuncie os atletas, né? Quando a gente diz que está acertado, é porque está acertado. Agora, não assinou o contrato, né? Existe uma diferença hoje, e principalmente no Santos isso é gritante, entre o acertado e o contratado. O acertado tá tudo certo entre as partes. O contratado, o cara assinou o contrato, fez exames médicos, foi aprovado e tá treinando. Então esse é o ponto. O próprio Luizão, que já está acertado com o Santos Futebol Clube, o Santos ainda não anunciou oficialmente a contratação do zagueiro do Novo Horizontino de 21 anos. Então nós da imprensa aqui, é claro que a gente busca trazer as informações para vocês antes do clube anunciar oficialmente. Então o Thiago Maia está acertado, o Zé Ivaldo está acertado, o lateral direito do Atlético Paranaense, Léo Godoy, está acertado com o Santos Futebol Clube. São contratações que o Santos já fez, já definiu. Falta assinatura do contrato, realização de exames médicos. O José Godoy, ele vai chegar amanhã na Baixada Santista. Para realizar exames e também para assinar o seu contrato. E aí tem toda a questão envolvendo o Tiquinho Soares e também o Halter, né? O Lucas Santos. Ô, Giovani, a contratação do José Ivaldo pode significar que o Santos não trará o Lucas Halter, Giovani Afonso? Ou uma coisa não está linkada à outra? Então, Marcão, uma coisa não está ligada à outra, mas o que é fato é que o Lucas Halter não era o interesse inicial do Santos, né? A primeira proposta do Botafogo envolvia apenas o Tiquinho Soares e também o Danilo Barbosa, que estes sim eram jogadores do interesse do Santos, e o Lucas Halter é meio que uma sobra ali, né? Um jogador que o Botafogo está tentando empurrar para o Santos para não ter que pagar tanto financeiramente, né? É um jogador que o Santos também negocia, é um jogador que o Santos está buscando o acerto contratual, mas em um primeiro momento não era aquele interesse que o Santos tinha no jogador. Diferentemente do Zé Ivaldo, jogador que o Santos está contratando junto ao Cruzeiro, chegando por empréstimo, também com opção de compra, né? Tá virando moda isso, né, Marcão? Não sei se lá na sua época, nos anos 90, tinha bastante desse modelo do negócio, mas ultimamente é muito empréstimo com opção de compra, né? Então, Marcão, uma coisa não estaria ligada à outra, porque o Santos perde o Jair deve ser negociado para o Botafogo, e como reposição traz o Luizão, que esse já foi contratado, o Lucas Halter e também o Zé Ivaldo para compor esse sistema defensivo. E o que chama atenção nas imagens que vocês estão vendo aqui no Varanda Futebol Debate é o Youssoufa, né? Olha lá o Youssoufa ali na frente da câmera, o Youssoufa, que pode ser aproveitado, né, Giovani Afonso? Esse é um jogador que foi contratado junto ao Almarquia. E ponto importante que eu tô me lembrando aqui, o melhor momento do Youssoufa, Giovani Afonso, foi no Boa Vista. Boa Vista de Portugal. Pedro Caixinha de Portugal. Coincidência, hein? Será que o Pedro Caixinha, por conhecer o Youssoufa, porque jogou no país dele, né, Giovani Afonso? Por mais que o Pedro Caixinha, em muitos momentos, não estivesse treinando clubes lá em Portugal, ele acompanha claramente o futebol português, né, o futebol do país dele. Isso pode ajudar o Youssoufa, ou seja, temos um treinador que viu o Youssoufa jogar, me parece que mais vezes do que o Fábio Carille, Giovani Afonso.
Sim, Marcão, sim. É um jogador que as chances são maiores de jogar com Caixinha do que era com o Carille, né, Marcão? E o Sufa que chegou naquela última janela de setembro, né? Ele foi apresentado no dia 2 de setembro, mas nunca jogou. Se eu não estiver enganado, foi apenas uma vez relacionado pelo Carille, naquele jogo lá em Chapecó contra a Chapecoense, e nunca sequer teve 1 minuto disputado, né? Mas ele tá aqui, tá treinando, tá sorridente, né? Tá fazendo todas as movimentações. Ele é do grupo do Santos. Até o momento não existe, me parece, a possibilidade de rescisão de contrato, ele que está emprestado ao Santos até o meio da temporada, então deve compor este grupo aí, brigar por posição até o começo do Campeonato Paulista, Marcão. E uma informação importante, Marcão, só para adicionar, até mudando um pouco de tema, sobre o Luizão, né? Você disse que é um jogador, primeiro, claro, que está contratado, mas o Luizão, junto com o Jair, agora parei para pensar um pouquinho de mais atenção, é um jogador que também não está presente, né? A gente até perguntou aqui para a assessoria de comunicação do Santos, eles não souberam informar o motivo, mas Luizão, assim como o Jair, não está presente aqui no gramado do CT Pelé. Ih, mamãe! Será que o homem parou nos exames médicos, hein? Será que é mais um que não passou nos exames médicos do Santos Futebol Clube, hein? Já tivemos o Juan Pablo Vargas, o costarriquenho. Já tivemos aquele Luan, menino maluquinho do Atlético Mineiro, né? Que depois foi pro Goiás e não rendeu nada. Todos eles foram reprovados nos exames. Será que o Luizão não passou, hein? Acho que não, hein? Vamos aguardar aí. Mas chama atenção. Então, Marcão, o zagueiro ele Luizão entrou em campo ontem e anteontem, né? Dia 4 e dia 5 ele esteve em campo, né? Talvez alguma coisa específica no dia de hoje, né? Claro que aqui a gente traz a informação e é fato, o Luizão não está aqui no gramado do CT Pelé, mas ontem e anteontem ele sim esteve presente, participou de todas as atividades. O Santos não anunciou o Luizão ainda, né? Eu entendo que o não anúncio do Luizão deve ser uma estratégia do Departamento de Comunicação com a diretoria para que os anúncios aconteçam todos de uma vez, né? Pelo fato de o Luizão ter treinado sexta, sábado e domingo, eu acho que está tudo bem com os exames médicos dele. Agora, ele não estar trabalhando neste momento chama um pouco de atenção, vamos aguardar. Mas a informação que nós temos, e manteremos essa informação por enquanto, vamos manter essa informação por enquanto, é que o Luizão é o primeiro contratado do Santos Futebol Clube, o jogador contratado junto ao Novo Horizontino, em definitivo, 21 anos, o Luizão. Agora, meu caro Giovanni Afonso, nós falamos aí sobre vários nomes. O torcedor quer saber do inglês, Giovanni Afonso. Tem muita gente me perguntando, Marcão, e o inglês? E o Josh Windass, Giovanni Afonso? Jogador inglês, 30 anos. Vem ou não vem, Giovanni Afonso? Josh Windass ou Windass, enfim, a gente vai descobrir a pronúncia, né, Marcão? Porém, este jogador inglês, meio-campista de 30 anos de idade, é uma outra possibilidade que o Santos está negociando para a temporada de 2025, né? De acordo com um jornalista inglês, me fugiu o nome, acho que é Ben Jacobs, que trouxe essa informação em primeira mão. O Santos negocia com o Josh Windass, que pertence ao Sheffield Wednesday, da segunda divisão inglesa, Marcão. Ali o Santos já teria se acertado com o jogador, já teria mostrado valores, o jogador já teria aceitado as condições do Peixe, resta agora ter a liberação do clube inglês, né? O Josh tem contrato até junho de 2025, então já pode assinar um pré-contrato, porém o Santos gostaria de contar com ele para o início da temporada. Então resta agora discutir os valores, discutir a forma de liberação para que Josh Windass se torne o primeiro jogador inglês da história do Santos. Não sei se da história do Brasil, mas não sei se a gente já teve outro jogador inglês jogando no Brasil, porém do Santos Futebol Clube ele seria o primeiro jogador com essa nacionalidade. Eu falava com o Giovanni fora do ar sobre o Josh, né? Josh Windass. Falava sobre esse jogador. É muito difícil fazer qualquer análise de um jogador que atuou em clubes menores do futebol inglês, né? Segunda divisão. Por mais que a segunda divisão da Inglaterra, talvez, olhando o futebol europeu, seja uma das mais complicadas, né? Os times são até bem estruturados. Você olha um campeonato da segunda divisão da Inglaterra, em termos de estádio, por exemplo, parece que você está olhando
os estádios de clubes da segunda divisão da Inglaterra muitas vezes são melhores do que os estádios de clubes da primeira divisão, não só do futebol brasileiro, do futebol francês, enfim. Tem grandes estruturas no futebol da Inglaterra da segunda divisão, né? E o Windass é um jogador que vem se destacando no Sheffield, como diz o Giovanni Afonso, há algum tempo, né? Está lá desde 2020, tem 10 gols aí na última temporada e é um jogador hoje de destaque no clube que está. Agora, é difícil você analisar um jogador que atua numa segunda divisão do seu país, né? Porque o nível de competitividade é outro, né? O nível de enfrentamento é outro. Então, é complicado pra gente falar. Os gols que ele fez, bonitos gols, né? Bonitos gols. Jogador que joga ali mais pelo lado direito, que pisa bastante na área, bate bem na bola, né? Os gols que ele fez mostra isso, né? Que ele bate bem na bola, sabe finalizar muito bem. Mas, Giovanni, chama a atenção ele ter jogado talvez no seu maior clube, no Rangers, né? Da Escócia, que é um dos principais clubes do futebol escocês, mas só, né? Se nós olharmos o currículo dele, vou colocar aqui na tela para vocês avaliarem também, foram 6 equipes com 30 anos, né? Ele jogou no Huddersfield da Inglaterra, Harrogate da Inglaterra, Accrington da Inglaterra também, aí sim o Rangers da Escócia, o Wigan da Inglaterra e, por último, desde 2020, no Sheffield da Inglaterra. Foram 375 jogos na carreira, 100 gols marcados e 38 assistências, né? Na última temporada, 10 gols marcados e 2 assistências em 26 jogos. Então, em termos de gols, Giovanni Afonso, são bons números, só que sempre jogando em clubes intermediários ou clubes menores do futebol inglês, até em outras divisões, né, Giovanni? Sim, Marcão, sim, é uma grande incógnita, né? Eu acho que, assim como foi a contratação do Youssouf N'Dié, o Josh Windass é também uma grande incógnita, né? Tudo pode acontecer. Dificilmente alguém que nos acompanha conhece o futebol desse jogador. Eu, particularmente, nunca ouvi falar sobre o Josh Windass, né? E olha que eu acompanho bastante futebol inglês, joguei muito FIFA ali, Marco, eu gostava de pegar os times, esses clubes que o Josh Windass jogou, né, de terceira, quarta divisão, para fazer o time subir para a primeira. Então eu conheço muito jogador do futebol inglês, mas o Josh Windass eu particularmente desconheço o futebol desse jogador. O que tem de ponto positivo, Marcão, que dá pra gente colher, é o seguinte: ele já trabalhou com Pedro Caixinha, inclusive é uma indicação do treinador português. Eles estiveram juntos em 2017 pelo Rangers, e com o Pedro Caixinha ele teve os seguintes números: 17 jogos, 12 como titular, 2 gols e 1 assistência. E destes 17 jogos, 8 foram com o Alfredo Morelos como parceiro de ataque. Então olha aí, né, Marcão? Além da possibilidade de ter a dupla Caixinha e Windass, podemos também ter a dupla de ataque Josh Windass e Alfredo Morelos, né? Então ele já trabalhou com Pedro Caixinha e nesta temporada ele é o artilheiro da Championship com 10 gols marcados, né? E a Championship é a segunda divisão inglesa, né? É como se fosse a Série B da Inglaterra. Tá aí o Giovanni, um pequeno problema de áudio lá no CT Pelé, segunda divisão do futebol inglês, como disse aí o Giovanni Afonso. Olha, pra mim uma verdadeira aposta caso venha. Caso venha, uma verdadeira aposta. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a declaração que o Windass trouxe lá numa TV da Inglaterra, né, num canal de comunicação da Inglaterra, onde ele falou sobre a proposta do Santos Futebol Clube. Vamos trazer daqui a pouquinho a declaração do jogador inglês. Mas eu prefiro não cravar. Diga, Giovanni Afonso. O áudio está restabelecido, tudo certo? Está restabelecido. Acho que já está tudo certo. Tudo certinho. Perfeito. Então, eu dizia, né, que ele é o artilheiro da Série B da Inglaterra, né? Então, assim, vai ser interessante para a gente ver o nível e comparar, né, o futebol europeu com o futebol brasileiro. Será que um jogador que vem sendo destaque da segunda divisão inglesa vai conseguir desempenhar no futebol brasileiro, na elite do nosso futebol? Acho que são respostas que só vão acontecer, só vão aparecer para o torcedor caso de fato o Josh Windass feche contrato com o Santos. Perfeito. Ó, vamos colocar aqui rapidinho, você vê imagens lá do treinamento no CT Repelé. É claro que o treinamento está acontecendo lá mais para o lado direito agora, né? Lado oposto, onde está a câmera do Giovanni e também dos demais jornalistas, mas fato é que é importante que você sinta um pouquinho do clima do treinamento. O Santos já começa a trabalhar com bola. É um trabalho com bola agora, né, Giovanni? É um trabalho tático ou já é ali um coletivo, Giovanni Afonso?
Não, Marcão, é um trabalho técnico ali, né? O Santos está treinando saída de bola, né? Ali os jogadores marcando e saindo da pressão ali, né? A gente vê um time de azul formado por Lucas Braga, João Schmidt, Patrick, Kevson, Yusufa, Miguelito e Tomás Rincon, enquanto que um time de branco ali, me parece que é de Soteldo, o próprio Tomás Rincon, que agora trocou de colete, Pituca, Ian, Luca Meireles e Guilherme fazem essa pressão na saída de bola. Então o Caixinha aproveita para treinar a saída de trás e também marcar pressão. O Ian se recuperou da virose, é isso, Giovanni Afonso? Está recuperado o Ian da virose? Probleminha lá no áudio do Giovanni. Probleminha no áudio do Giovanni. Ian e Luan Pérez recuperado da virose, Marcão. Tá tudo certo com eles. Essa virose que tá pegando todo mundo aqui na cidade de Santos, Marcão. Quem passou a virada por aqui, pegou a virose. Eu, graças a Deus, não entrei na água, né, Marcão? Você não tomou água de Santos, Giovanni Afonso? Você não tomou água de Santos? Não, né? Nem de Santos, nem da Praia Grande. Mas ali o pessoal tá pegando virose, né? O Gabriel Simples, lateral direito da Copinha, também tá com virose, mas esse também já tá recuperado, inclusive deve jogar ali no dia de hoje, mas assim, é uma virose que pegou todo mundo, mas já estão recuperados aí, Ian e Luan Pérez já estão batendo bola. Mas que coisa, hein? Que coisa. Ê, virose! Muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil, a galera vai deixando o seu like, vai compartilhando, vai se inscrevendo, olha, eu já quero fazer aqui um pente fino, o Giovanni vai mostrando imagens do treinamento, tem muita gente perguntando, Marcão, as contratações do Santos são boas, ruins, medianas? Então vamos lá, vamos fazer um bate-bola aqui. O Giovanni vai mostrando as imagens lá do CT Repelé. Luizão, Giovanni Afonso, eu vou falando minha avaliação, você fala a sua avaliação. Vamos lá. Luizão, eu acho uma boa contratação. Você gostou da contratação do Luizão, Giovanni Afonso? Rapidinho no pique, como diria Roberto Avalone. Gostei da contratação, acho que chega com status de aposta. E mais uma aposta bem válida. Lucas Halter, seria uma boa chegada caso se confirme a negociação com o Botafogo, Giovanni Afonso? Eu acho meio desnecessária essa contratação, ainda mais com a chegada do Luizão, ainda mais com a chegada do Zé Ivaldo, mas não é um jogador que me desagrada. Acho que não chega para ser titular, mas seria mais para uma composição de grupo. Se chegar o Zé Ivaldo, na minha opinião, o Lucas Halter seria desnecessário. O Zé Ivaldo é mais zagueiro que o Lucas Halter, no meu ponto de vista. Tiquinho Soares, boa contratação, Giovanni? Para mim, de todos os nomes aí que estão sendo negociados, para mim a melhor contratação, talvez o único que indiscutivelmente chegaria para ser titular. Mais um jogador, Zé Ivaldo, zagueiro do Cruzeiro, que tá chegando, tá contratado por empréstimo, 27 anos. Bom negócio? Eu acho que para composição de grupo também, não acho que ele é melhor que Gil e Luan Pérez, mas uma contratação melhor do que seria a do Lucas Halter, então eu também aprovaria. Eu aprovo, quer dizer, né? O ponto é o seguinte, né? O Zé Ivaldo, jogador do Cruzeiro, ele é mais jogador do que o Lucas Halter, hein? É mais jogador que o Lucas. Esse é um zagueiro pronto, preparado, tem algumas limitações técnicas, é verdade, mas é um jogador firme, né? Um jogador mais duro ali, não vai sentir a pressão se você precisar utilizar. Então, é preciso, claro, saber quais valores estão sendo praticados, mas é uma contratação para compor elenco, eu entendo, não é para ser titular, é para compor elenco, acho interessante, eu descartaria o Lucas Halter com a chegada de José Ivaldo. Léo Godoy, lateral direito argentino do Atlético Paranaense. Para mim, boa contratação, acho que no cenário que nós estamos, sem ter o Sherman e o Aderlan pro início da temporada, eu acho um baita acerto, um lateral interessantíssimo chegando aí. Olha, eu confesso que eu conhecia muito pouco o Godoy, e ontem, após chegar a informação sobre essa contratação, nós fomos atrás ali de algumas informações. Os números dele são ótimos, hein? Os números dele são muito bons, por mais que ele tenha jogado no Atlético Paranaense, que caiu para a segunda divisão, me parece um bom lateral, hein? Me parece um bom lateral que chega para ser titular, hein? Então, eu conhecia pouquíssimo o jogador, busquei ali ver alguns momentos interessantes, os números do atleta são bons. Então, acho que é uma boa contratação, mas quero ver jogar. Esse eu conheço pouco. O Zé Ivaldo eu conheço, o Halter eu conheço, o Tiquinho Soares eu conheço, o Luizão eu conheço. Esse jogador eu conheço menos. Eu vi poucos jogos do Atlético Paranaense, portanto tá aí o Léo Godoy sendo contratado pelo Santos. Thiago Maia, garoto da Vila.
Gosto também a ver os valores do Thiago Maia, Marcão, mas acho que também chega para ser titular, acho que é um jogador superior ao Pituca. Marcão, agora o pessoal tá aqui pedindo pra gente se retirar, as imagens aqui do CT Repelé terminam por aqui. Perfeito, perfeito. Agradeço ao Santos Futebol Clube e foi realmente interessante acompanhar o treino. A gente torce para que isso aconteça mais vezes. É importante para o torcedor ter essa visibilidade. Por mais que na hora do treinamento tático a imprensa tenha que ficar de fora, tá tudo certo. Faz parte da estratégia do Pedro Caixinha e da comissão técnica, a gente entende perfeitamente. Mas esse contato da imprensa com os jogadores, com a comissão técnica, com o CT Repelé, é muito importante, porque nesses bastidores se pegam detalhes, chegam informações importantes, tem o tato do jornalista, que é muito importante, ao bater o olho. Por exemplo, o Giovani trouxe uma informação que vamos entender que o Luizão não estava treinando. Por que o Luizão não estava treinando? Então essa informação você tem antes, né? Que o jogador recém-contratado não participa do treino neste exato momento. Então é muito importante esse contato. A gente agradece ao Santos e espero que isso seja mantido. Talvez não todos os dias, a gente sabe que talvez isso seja complicado, mas pelo menos 1, 2 vezes por semana que a diretoria do Santos possa liberar o treinamento para a imprensa. Então vamos lá, o Giovani tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo, né, Giovani Afonso? Cadê o Giovani Afonso? Cadê o Giovani Afonso? O Giovani Afonso tá off nesse momento, daqui a pouco ele tá voltando. Perfeito, Marcão. Agora tá tudo certo, que a gente estava se despedindo aqui no CT Repelé, mas já estamos aqui todos do lado de fora. A gente tem que respeitar as regras, né, Marcão? Perfeito. Se o Santos abriu o treino, né, a gente tem que respeitar também o horário de ir embora, e é o que aconteceu. Pedro Caixinha provavelmente deve iniciar um trabalho tático agora, mas deu para captar algumas imagens e tirar algumas informações, como você estava dizendo, que tanto o Jair como o Luizão não participaram da atividade de hoje. Exatamente, exatamente. Regras são regras e são feitas para serem seguidas.